Então vamos nos preparar para fazer a nossa prece. Vamos deixar a nossa mente bem calma. Todo o pessoal, tanto da TV Ibis, como de Goiânia, como de Brasília, fazer a interação entre as nossas mentes no sentido positivo, deixando-nos envolver pela presença de Deus, nosso Pai. Senhor, nós vos rogamos a tua bênção para o início dos nossos estudos. Se faça conosco, nos envolva e que nós possamos, acima de tudo, realizar o melhor, aprendendo os teus ensinos para melhor orientar a nossa vida. Graças te damos, que assim seja. Canetinha aí pra gente. É aqui, ó. Pessoal, olha, lembra que nós já estudamos aqui, né? Isso aqui muitas vezes a caneta não está bem estabilizada. Nós temos aqui o espírito. O espírito, então, é formado. Nós já decoramos isso umas 200 vezes, né? Deus, totalidade, unidade e individualidade. Muito bem. Desse processo, dentro do campo da individualidade, houve a queda. E fomos, então, formando níveis de consciência. André, está toda desregulada. Formando níveis de consciência. Olha aí que tristeza. Onde nós fomos caindo, né? E fomos contraindo essa consciência. Esses níveis de consciência, eles também têm subníveis. Subníveis em que nós vamos ascendendo através desses subníveis. Todo esse processo, ele está no campo do inconsciente. Então, dentro do inconsciente, está todas as nossas potencialidades. Porque todo esse processo foi uma contração, não foi uma perda. Então, dentro de nós, todo esse conteúdo está dentro da nossa alma. E nós vamos fazendo, a partir de um ponto, que nós vamos chamar aqui de consciente, vamos ter de arrumar a caneta. A partir de um ponto que nós vamos chamar de consciente, nós vamos, então, ampliando a nossa visão. Então, o que é viver? Viver é nos tornar consciente. O que é a queda? A queda é a criação do inconsciente. Então, na plenitude, o ser no sistema, e nós já aprendemos aqui que sistema é o paraíso divino, onde todos nós já existimos e estamos voltando para ele, dentro do sistema não existe inconsciência. Então, a inconsciência foi criada pela queda. Quanto maior a inconsciência, maior o plano de descida. Então, por exemplo, a nível dos minerais, a inconsciência é completa. A nível das plantas, é uma inconsciência que ainda tem sensibilidade. Ao nível do animal, é uma inconsciência que tem instinto. A nível humano, é uma consciência que tem razão e uma inconsciência imensa que nos cerca. Então, a inconsciência é produto da queda. Dentro da visão do balde, toda a visão da psicologia e muito aquilo que vai além da psicologia, ela é explicada. Ou seja, a queda criou a inconsciência. E a evolução está criando a consciência. Então, à medida que nós caminhamos, à medida que nós ascendemos, nós vamos diminuindo a inconsciência e aumentando a consciência. Então, eu costumo dizer que viver significa ampliar a consciência. Todos os atos que a gente faz apenas pelo estímulo interior, todos os atos que a gente faz apenas pelas cargas emocionais que já residem em nós devido ao processo de evolução e queda, são atos que muitas vezes nós não formamos a consciência devida. Então, na nossa vida, o que a gente tem de mais prestar atenção é a maneira como que nós formulamos a nossa trajetória, a maneira que nós edificamos o nosso destino. Por quê? Porque ele é executado a partir de um ponto que muitas vezes é apenas impulso, é apenas instinto, é apenas hábitos repetidos.
Então nós precisamos prestar muito atenção. Daí a razão pela qual as reencarnações, à medida que ela caminha, à medida que nós vamos amadurecendo, saindo da fase da criança, vindo para o jovem, de uma hora para outra explode todo aquele conteúdo que já pré-existia devido às construções de vida passada. E nós começamos a fazer uma trajetória não mais ligado ao processo de educação e de hábito que foi nos colocado no início da vida, mas ligado ao conteúdo que nós já carregávamos. Por essa razão, que uma criança muitas vezes doce durante a fase infantil, uma criança muitas vezes um pouco mais queixosa na parte da adolescência, de uma hora para outra explode um viciado em droga, explode um viciado em álcool. Isso já está dentro da alma. Não é apenas a formação do ambiente e o convite do ambiente. É aquilo que explode dentro da alma. Se o ambiente favorece, ele vai caminhar com muito mais rapidez em relação àquilo. Se o ambiente desfavorece, ele vai entrar em luta entre o conteúdo que ele traz e que agora vai exercer na vida dele uma ação muito particular, uma lei, porque é uma lei da personalidade, que vai agir sobre o campo psíquico dele e, ao mesmo tempo, quando é contrário, ele entra em luta. Daí, muitas vezes, o sofrimento entre as ações que ele se propõe a fazer e aquilo que ele traz de conteúdo materno, conteúdo paterno, do ambiente, da educação. Então, esse processo é importante a gente entender. No curso que vem, nós vamos estudar muito isso. Como é que nós fabricamos o nosso destino. Nós já tivemos um curso aqui que nós estudamos como é que a nossa vida se desenvolve como uma espiral no tempo. E como a gente aprende a calcular essa espiral em relação à nossa vida. Agora, nesse próximo curso que eu quero dar o ano que vem, nós vamos falar muito sobre o que eu estou falando aqui agora. É um estudo em que nós vamos aprofundar a questão de como se constrói um destino. Qual é esse conteúdo? Então, como nós tivemos uma descida e amortecemos todo o nosso conteúdo, a melhor maneira de pensar é como se você pegasse um prédio e fosse dobrando cada andar. Até que esse prédio se transformasse num ponto. Então, o prédio que a gente tinha era a construção do espírito, que era formado de Deus, unidade, totalidade e individualidade. Nós fomos dobrando esse processo, a ponto de perder, inclusive, a individualidade. Por quê? Porque nós ficamos apenas dentro do inconsciente coletivo. Se nós prestarmos atenção, tanto o reino mineral como o reino vegetal, ele está todinho dentro do campo do inconsciente coletivo. Certo? As próprias expressões que hoje em dia começam a ser usadas, os campos morfogenéticos do Sheldrake, que eles mostram? Eles mostram que existe um comportamento ligado um no outro. E qualquer coisa que se faça em um campo, exerce no outro. Até que, quando nós vamos chegando nos animais superiores, nós vamos reconquistando a individualidade. Na hora que a gente reconquista a individualidade, automaticamente nós reconquistamos parte do nosso livre-arbítrio. Então, a vida que era toda determinística dentro de um desenvolvimento natural provocado pela presença divina em nós, ela passa a ser compartilhada. Uma parte é a ação divina, no sentido do determinismo, do amor e da graça, e a outra parte nada mais é do que a evolução do nosso processo interior. E nós fazemos escolhas, nós passamos a fazer escolhas. E esse processo, então, de escolha vai formando imagens e conteúdos que vão sendo arquivados. E de uma vida para outra, essas imagens e conteúdos vão formar e vão aparecer na forma de tendências. Vão aparecer na forma de ideias inatas. Vão aparecer como forma de propensão e de busca. E, na verdade, toda a nossa trajetória é elaborada dentro desse conteúdo. Então, nós somos uma obra de nós mesmos através do tempo. Então, tudo aquilo que nós vamos construindo através do tempo é que nós vamos, em cada vida, jogando isso para fora. E o nosso principal destino, ele é baseado no destino da personalidade, que é a construção que a gente vai realizando no tempo até atingir novamente o espírito. Então, a personalidade é a ferramenta da busca do espírito, que é muito mais amplo e significa a unidade, a totalidade e a individualidade. Nessa busca do espírito, a cada vida, nós vamos construindo uma casa mental. A casa mental formada de inconsciente e consciente. E o inconsciente formado de subconsciente e de superconsciente. O subconsciente, onde estão tudo aquilo que já passou. É o nosso passado, é a nossa construção passada. E o superconsciente é tudo aquilo que é o nosso futuro, é a nossa busca. Então, aqui, desde a queda,
vai formar os conteúdos do superconsciente. Esse conteúdo do superconsciente, nós vamos em busca dele em cada vida. E aquilo que já passou é a nossa conquista. Por exemplo, hoje nós somos capazes de reger trilhões de células sem nenhum ato consciente. Você respira, o seu coração bate, você faz síntese orgânica, você faz reações bioquímicas. Sem nenhum momento você está envolvido em atos conscientes. Esse automatismo foi adquirido desde a primeira célula. Quando se formou a primeira célula, e a primeira célula começou a aprender a unir-se a outra célula, começando a formar tecidos, para depois formar órgãos, desde lá das amebas, antes das amebas, tá claro? Nós começamos a nos especializar como célula. Então foi uma construção lenta através dos milênios. Até que hoje, na hora que a gente habita o nosso corpo, todas essas funções já são automáticas, porque elas já foram assimiladas durante inúmeras vidas sucessivas, onde todo esse critério de formação orgânica já foi estruturado. Agora nós estamos no processo de formação da mente, do intelecto, da razão. Então a nossa evolução ela foi orgânica até um determinado nível e passou agora a ser, como o Baldi diz muito bem, ele fala, passou a ser nervosa, passou a ser psíquica. Ou seja, o desenvolvimento do campo do intelecto e o campo do pensamento. A primeira fase foi toda orgânica, desde os primeiros movimentos lá das plantas até chegar aqui em nós. André Luiz fala uma frase muito interessante do livro Evolução em Dois Mundos, que ele fala o seguinte: quando as plantas repetem as estações do ano, ali está começando a memória. Olha só que interessante. Então, todo o ciclo da planta que repete em cada estação, ali começa o dom da memória. Essa construção, então, ela é milenar. Até que a gente chega na fase que nós estamos, construção do intelecto e construção da mente. Surge o pensamento. Na hora que surge o pensamento, nós já vimos como é que o pensamento funciona e que força é essa. Daí a razão pela qual nós estamos estudando já algumas aulas, para poder mostrar a importância do pensamento da nossa vida. Então, o nosso destino, ele é todo dirigido pelo pensamento. As imagens e atos que nós criamos, nós vamos arquivando, e esse conteúdo arquivado é o que explode em cada vida, determinando o nosso natural destino. Se você não fizer um esforço imenso, você não sai disso. Então, o instinto já está construindo. Essa fase nós já conseguimos elaborar. Já estamos no instinto. Agora, nós estamos construindo o campo do intelecto e da razão. Tanto é verdade que a doutrina espírita que veio nos auxiliar à compreensão fala que a razão é a base da nossa crença, a pré-raciocinada. Por quê? Porque nós estamos nessa fase de desenvolvimento. O próximo passo é o desenvolvimento da intuição. Então, os grandes santos, os grandes gênios já estão nessa fase. O que são os grandes santos, os grandes gênios, os grandes poetas? São aqueles que já estão na fase e vão mostrando para a gente como é que é o desenvolvimento. Um São Francisco de Assis nada mais é do que um espírito que está à frente da gente, já no desenvolvimento completo da intuição. Tá claro? Tanto é verdade que ele vai negar a razão e vai negar o instinto. Toda a visão de São Francisco é essa, para o desenvolvimento total da intuição. E aí vai ter múltiplo. Por quê? Porque em cada campo de consciência nós vamos ter vários subtipos. Daí a verdade, ela ser variável conforme o filósofo, conforme o profeta, conforme o revelador. Ela é variável conforme esse indivíduo, porque depende do nível em que ele consegue atingir o campo de percepção. Então, conforme o nível de percepção, nós vamos vendo diferente. Então, agora, na fase que nós estamos, qual que é? É consolidar as nossas conquistas nessa área. Agora, se você não tomar cuidado, aquilo que foi construído na forma do instinto volta à vida e ocupa espaço. E aí nós vamos ter a queda reencarnatória. O que é a queda reencarnatória? Aqueles instintos que já tinham de começar agora a ser disciplinados pelo campo do pensamento, eles vêm e tomam conta de nós de novo. E o instinto primário é fome e sexo, como diz o Baldi. Fome significando desde o alimento, o estômago mesmo, e sexo significando a procriação e significando o processo de prazer. Então, se você deixar o instinto te dominar, na sua presente vida, que está desenvolvendo o campo da razão, o instinto vem e domina. E aí você, para poder explicar por que o instinto está dominando, você cria o descubismo. Você vê que todo alcoólatra não bebe.
Todo avaro, ele é cuidadoso. Todo mentiroso fala a verdade e não admite que os outros não falem para ele apenas a verdade. Se você quer saber como é que a pessoa mente, é quando ele fala assim, a coisa que eu mais dou valor na vida é a verdade. É um mentiroso clássico. Por quê? Porque se a preocupação dela é esse, porque ele faz isso. E interiormente ele tem essa tendência. Dentro desse fator, é importantíssimo a gente estudar o nosso conteúdo. É o que nós vamos fazer. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não sei o que eu sou. Pode deixar que esse mestre que vem disseca você, para mostrar que estágio que está. Porque na hora que você ver dessa maneira, você vai ver como você vai construir o destino. Com inteligência, você pode mudar esse processo. Então nós estamos agora numa fase de desenvolvimento do intelecto e desenvolvimento da razão. E alguns estão começando o processo intuitivo. Quando eu falo no processo intuitivo, eu não quero dizer apenas essa percepção que a gente tem das coisas. Alguém me ligou e eu percebi que era fulano. Aconteceu um fato com meu filho, com meu parente, eu percebi. Não estou falando dessa intuição. Eu estou falando da intuição onde você aprende diretamente. Você consegue abranger o conhecimento através da síntese. Você vê o conhecimento dentro de você mesmo. Você lê na natureza as regras que existem. É como o Baldi falava, eu não preciso ler nenhum livro, basta olhar para a natureza que eu compreendo as leis. E nós podemos olhar para a natureza, achar bonito, achar feio, mas entender as leis que ali estão em jogo, para a gente é muito difícil, porque a gente não tem olhos para ver e nem ouvidos para ouvir. Para a gente tem de raciocinar. Tal coisa é formada de tal coisa, que é formado disso, isso aqui causa isso aí. Se nós formos para o pormenor e não para a síntese, nós conseguimos. Mas esses espíritos já conseguem perceber através do processo de síntese e começa a nascer nele. Então a mente vai se modificando. Todo esse processo inicia no pensamento. O pensamento é a base da nossa instrumentação. Assim como o instinto é formado através do sentimento. Se nós formos estudar os animais, e hoje tem muita gente bacana estudando os animais sobre os aspectos psicológicos. Então nós vamos ver como é que isso é interessante. Porque nós já aprendemos aqui que a vontade forma o desejo forma o sentimento forma o pensamento forma a palavra forma o ato forma o hábito forma o caráter forma a personalidade forma o destino gera o karma. Pronto, então nós já vimos que essa é a dinâmica. Olha, então na fase animal, o instinto nasce do sentimento. Por isso que se você vai ver o animal ciumento, hoje a gente já começa a perceber, quem tem cachorro, por exemplo, percebe muito isso, o animal ciumento, o animal fingindo que você não está chamando a atenção dele, o animal triste, o animal agressivo. Você vai ver que toda a base do instinto ele é sentimental, porque ele é a pré-formação do pensamento. Depois desse sentimento, ele vem na nossa alma e começa a formar pensamento. Por isso que a gente tem uma dificuldade imensa de expressar os nossos sentimentos. Por quê? Porque o pensamento ele é algo que nasce do sentimento. Eu sempre falei isso aqui. Eu falei que o sentimento é como se fosse um oceano. O pensamento é como se fosse um rio. E nós temos uma dificuldade danada de traduzir todos os nossos sentimentos em pensamento. Por isso que a gente gosta de música, a gente gosta de poesia, a gente gosta de frase, porque as pessoas conseguem falar aquilo que a gente gostaria de falar. Então, quando você gosta de uma música, porque você se identifica com determinados sentimentos e determinados pensamentos, que é aquilo que você gostaria de dizer. Mas que você nunca encontrou palavra e alguém encontrou. Você fala, poxa, que bacana, que livro bom, que frase ótima, que música bonita. Por quê? Porque ela vai expressar algo que você gostaria de expressar, mas você não tem o conteúdo. Daí a dificuldade enorme de você expressar o sentimento. No masculino, então, essa dificuldade é tremenda. Certo? Tem uma dificuldade imensa do homem expressar sentimento. Por quê? Porque ele vem para a razão e ele não consegue falar o que sente. A única referência que ele tem é a mãe. Então ele quer que toda mulher se transforme primeiro em mãe para depois se transformar em amante. Certo? Da mesma forma, a mulher vai ter dificuldade onde? Na formação do pensamento. Como ela vai levar o pensamento, principalmente pelo sentimento, que é a área de especialização dela, ela vai levar o pensamento sempre para a parte romântica. Ela vai se levar sempre o pensamento para a parte superior, tentando construir algo que seja ligado ao sentimento. Daí a razão pela qual ela vai perguntar sempre para o companheiro dela o que acha de fazer isso, isso e isso. O cara fala para ela, ajudar ela a organizar. Quando a mulher
começa a organizar muito o próprio pensamento, ela é dominada pelo ânimo, então ela perde o feminino. Certo? Da mesma forma, o homem, quando ele começa a se especializar muito no sentimento, ele é dominado pela ânima e perde um pouco o masculino. Então, esse processo todo está dentro da nossa personalidade. Todo esse conteúdo está dentro da nossa personalidade e é regido pelo pensamento. E nós vimos que o pensamento é o que forma toda a nossa vida. E as imagens do pensamento é o que nós vamos arquivar. A imagem que foi transformada em ato, ela é muito mais forte do que a imagem que foi só pensada. Mas a imagem que foi pensada também está ali dentro da nossa alma. Daí que vai surgir toda a patologia do campo psicológico, que é nada mais, nada menos do que a fragmentação dessas imagens dentro de nós. Então, muitas vezes a pessoa encarna e vive várias vidas, como acontece, por exemplo, com o esquizofrênico. Ele ouve voz, vê visão, tem tudo isso, sem necessariamente ser espírito. Lógico que os espíritos vão estar dentro desse jogo, que não tem como se separar. Mas, geralmente, está as imagens fragmentadas de vidas passadas, de vida atual, que se misturam. Certo? Como se você cortasse um filme e misturasse as imagens. Então, ela vai aparecer de várias formas. Isso é uma fragmentação. Pelo conteúdo daquilo que nós, muitas vezes, provocamos em vidas passadas. Sabe essa planificação que a gente faz para fazer as coisas erradas? Que você vai lá e planifica. Aquele que planifica para matar, aquele que planifica para roubar, aquele que vai nos mínimos detalhes para fazer uma ação que muitas vezes vai prejudicar outra. Essas imagens ficam todas arquivadas. E depois podem surgir na vida atual como um desequilíbrio de fragmentação do pensamento. E, consequentemente, da própria personalidade. Aí vai ser as inúmeras patologias. Na hora que a pessoa se fecha completamente de não querer nem ouvir os outros e nem se desculpar, vai dar o autismo. Por isso que vai aparecer o autismo. Porque é um fechamento completo dessa mente com todas essas imagens girando no campo do psiquismo. Daí surgem essas patologias. E aí só a vida, só a encarnação para poder paulatinamente exaurindo essas imagens, exaurindo esse conteúdo, passando pelo campo do sofrimento para voltar novamente ao equilíbrio, para dar continuidade ao próprio destino. Então daí a importância e o cuidado que nós devemos ter com as imagens que nós escolhemos para formular o nosso mundo íntimo. Então selecionar imagens e vivenciar imagens corretas, no reto sentir, no reto pensar e no reto agir, é o nosso maior desafio na fase de evolução que nós estamos. Em cima desse reto agir, reto pensar, é que vai nascer a intuição. E aí, formular o mundo além da intuição é muito mais fácil. Por quê? Porque você começa a receber recursos cada vez maiores dentro da lei que Jesus nos explicou. Aquele que tem mais lhe dará, e aquele que não tem, o pouco que ele tem lhe será tirado. Isso é uma lei. Ok? Andrezinho, pergunta. É o seguinte, Maurício, quando o indivíduo tem um pouquinho de percepção interior, ele percebe que quando você abre um conteúdo, quando você está vivendo um conteúdo, na realidade, não é você que está vivendo ele, é ele que te vive. É extremamente difícil lidar com isso, porque às vezes, por mais que você lute para tentar mudar aquilo, parece que você tem alguém dentro de você te enganando. Esse alguém é você mesmo. Sim. É você mesmo, é a construção sua. Na hora que você tiver uma área... Assim, o que houve aqui? Parece que não está apagando aqui. O que está vendo? Eu estou errando? Ah, não, está aqui. Olha aqui. Você vai construindo conteúdos. Tá claro? Esses conteúdos, você vai ficar refém deles. O que a gente tem de entender é que ninguém constrói a nós. Somente nós construímos a nós mesmos. Não tem jeito, ninguém faz nada por nós. O seu trabalho é seu. O que as pessoas podem fazer conosco é que todo o processo se dá dentro do amor, então, consequentemente, dentro da misericórdia. Então, a bondade divina nos auxiliando, seja através dos nossos mentores, seja através dos nossos anjos guardiões, seja através dos espíritos familiares, seja através da bondade dos outros, é apenas colaboração para que o trabalho íntimo, você é o único que pode fazer.
Então, por exemplo, você fala assim, por que existem as regiões umbralinas e milhares de espíritos lá dentro? Por que os espíritos superiores não acabam com a região umbralina? Porque a região umbralina é a produção de imagens interiores. Basta você querer mudar essas imagens que você muda de sítio onde você vive. Então, o processo interior, por isso que ele é inviolável, porque ele depende do livre-arbítrio e é uma construção sua. Você pode levar séculos, milênios, mas é você que se autoconstrói, não tem como. Então, se em vidas passadas você construiu várias imagens que se tornaram autônomos graças à grande quantidade de energia, e você tem de lembrar que pensamento é energia, então não podemos esquecer disso. Porque sendo energia, então ele tem um potencial imenso. Você acumulou um potencial imenso. Mesma coisa é você colocar em ação uma energia nuclear e reclamar que essa energia nuclear está destruindo tudo. Ora, você gerou esse conteúdo. Quando esses conteúdos se tornam autônomos na sua alma, é porque ele tem uma carga muito grande. E que você agora vai ter de trabalhar esses conteúdos com muita paciência, a fim de esvaziar pouco a pouco esse balão que você inflou muitas vezes em várias vidas. Então vamos supor, por exemplo, que você passou 10 vidas, 15 vidas das suas inúmeras existências dedicadas ao alcoolismo, por exemplo. Então isso vai nascer em você como um complexo autônomo. Os complexos nada mais são do que vidas e vidas que nós já experimentamos. Então você pega, por exemplo, um complexo de inferioridade, geralmente ele nasceu na inveja. Lá atrás, a inveja o tempo todo, a inveja o tempo todo, a inveja o tempo todo. Vidas e vidas dedicadas à inveja, vidas e vidas dedicadas ao processo da inveja. Hoje nasce e já vem com complexo de inferioridade prontinho dentro da alma. E aí ele vai desenvolver pelos acontecimentos que foram envolvendo a criança desde a sua fase. Mas ele já pré-existia como potencialidade de expressão. Então nós somos construção de nós mesmos. Não tem jeito de jogar culpa em ninguém. As nossas vidas podem ser agravadas pelas condutas alheias. Mas as pessoas não são responsáveis pelo conteúdo que nós vamos nos direcionar. Aí é uma escolha pessoal. E esse processo é que vai formar toda a nossa existência. É por essa razão que aqueles que formaram determinados quadros, que ajudaram a desenvolver determinadas tendências, vão nascer como pai, vão nascer como mãe, para poder corrigir essas tendências. Então é um processo contínuo, mas nós só conseguimos atuar através do conteúdo da nossa mente, ela que nos rege. Aquilo que não tem é como se fosse aquilo que eu já falei aqui, um computador. Se não tem determinados programas, não vai ter como trabalhar com ele. E esses programas estão dentro da nossa alma, nós é que vamos ter de abri-los, para que os recursos superiores possam existir. Ok? E no caso do Ellen, e no caso do complexo materno, por exemplo? O complexo materno, ele nasce da relação entre o filho e a mãe. Ele é muito comum entre as mulheres, porque o matriarcado ele é muito forte. O matriarcado tem um poder muito grande, ele é muito forte. Enquanto que o patriarcado ele é um processo de corte, porque o pai tem a função do corte, né? É o pai que coloca o filho para fora de casa. Então o pai vai lá e faz o corte. Então o pai funciona. Você pode olhar que os símbolos do pai são todos símbolos fálicos, né? É espada, é faca, é lança. Por quê? Porque é corte. Ou seja, o pai, a função do pai, o bom pai, é colocar o filho no mundo. Por isso que o pai vai ficando ali, na hora que o filho está ali enrolando, ele vai chegar para ele, filho, e aí, como é que é? Vai arrumar emprego? Não? Como é que é? Quando acaba a faculdade? Na hora de arrumar um estágio? Agora a mãe é o contrário. A mãe sempre procura trazer os filhos para dentro de casa. Quer dizer, o que a mãe mais quer é trazer o filho para dentro de casa. O filho casa, vai embora, ela traz para dentro de casa. Ela sempre encontra uma maneira de trazer o filho de casa. Ela vai agregando a família de novo. Ela quer sempre agregar a família em torno dela. E de preferência ela controlando tudo. É aquilo que eu já expliquei aqui, né? Os famosos almoços do domingo, onde a família não pode faltar. Né? Quando falta é um auê. Isso aí é o matriarcado em ação. Porque já que o filho foi, as noras já estão lá tomando conta, ela tem de achar uma maneira que ela controla tudo. Para achar essa maneira é o almoço de domingo. Porque ali no almoço de domingo ela fica sabendo da vida de todo mundo, como é que está o relacionamento, como é que está as coisas. Dá o palpite, dirige, arruma.
Então, quando acaba o almoço, domingo, ela está exausta. Não é porque ela fez comida só, não. Ela está exausta de tanto trabalhar o psiquismo daqueles que ela controla. Então, esse é o matriarcado. Você vê, quando o filho separa, a primeira coisa que a mãe fala, vem morar aqui comigo. Né? Aí fica aqueles bezerrão morando com a mãe, as bezerronas, né? Porque vem morar comigo. Por que ela quer dizer com morar comigo? Quer dizer, volta a ser meu filho. Ela sempre quer a criança como filho. Então o matriarcado ele é muito forte. E o complexo materno é o complexo onde o cordão umbilical nunca é cortado. Certo? Nunca é cortado. O complexo materno ele fica a vida. Certo? E sempre a mãe que é referência. Certo? Então se você vai falar para ela alguma coisa, ela vira para você e fala assim, eu vou perguntar para a mamãe o que ela acha. A mãe é a referência. E qualquer coisa que a mãe faça ou faz, ela se comporta ainda como uma criança. Se a mãe brigou, se a mãe xingou, se a mãe isso, meu Deus. Ela vai chorar igualzinho uma criança. Por quê? Porque é o complexo materno, ou seja, o cordão umbilical não foi cortado. Foi cortado o físico, mas não foi cortado o psicológico. E a tendência é o quê? Ela se tornar mãe e criar o mesmo processo. Vai lá e cria o mesmo processo, repete a mesma história, porque a gente não pode esquecer que a maioria dos nossos traumas, a gente replica eles em relação às outras pessoas. E aí o matriarcado vai passando de uma geração para outra. E isso aí vai virando uma geração para outra. Da mesma forma que você vê aqui o pai alcoólatra, o filho alcoólatra, já parou isso? Que vai passando, e muitas vezes você chega lá e fala assim, não, a genética, porque isso é genético. Olha, genético, ele está submetido ao psíquico. O genético é apenas o processo coletivo do mundo psíquico da família. Não existe genético sem psiquismo. O psiquismo que dirige tudo. Então, quando o genético atua, é porque o psiquismo já atuou. Então, uma doença genética, numa família que se repete, são os mesmos devedores dentro do mesmo campo. Então, o psiquismo forma a genética do qual nós somos escravos dela no campo físico. Sempre o psiquismo. O complexo paterno com relação à filha. O complexo paterno, em relação à filha, e também ao filho. No filho está o princípio da autoridade. O filho, muitas vezes, ficou fragilizado diante da força da personalidade do pai. Então, toda a posição que o filho tem em relação ao pai, ele sempre tem de menino. E ele vai ter essa posição em relação à autoridade, seja do chefe, seja do comandante, de onde ele for. Ele sempre vai ter medo da autoridade. E vai ter medo de exercer a autoridade e vai ter medo de ter autoridade ao lado dele. E quando ele exerce a autoridade, ele muitas vezes é altamente ditatorial, porque ele vai repetir o pai. Okay? Então isso é o que mais acontece no complexo paterno em relação ao filho e em relação ao pai. Em relação à filha, muitas vezes o complexo paterno vai estar misturado lá com o complexo de Édipo. Ou seja, é a paixão da filha em relação ao pai. E o pai passa a ser modelo. Então ela vai casar com um marido semelhante ao pai. Ela vai buscar vivenciar o que a mãe dela vivenciou com o pai. Ela vai procurar sempre a imagem do pai nos relacionamentos e na vida. O pai passa a ser uma espécie de ponto, muitas vezes não quer dizer o pai real, mas o pai entronizado, o pai que está dentro dela, o pai que ela guardou como imagem. Muitas vezes o pai real, ele difere muito desse conteúdo, mas ela é o que ela vai buscar essa imagem, porque é a imagem que ela se deu o complemento. Então, como ela se deu esse complemento, ela vai buscar essa imagem muitas vezes a vida toda. Ok? Alguém em Brasília, alguma pergunta? Não, sem perguntas no momento. Então tá. Slide 24. Então vamos continuar o nosso estudo. Pessoal da TVI, se tiver alguma pergunta, por favor, nos mande. E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear como sendo geradores específicos de pensamento. Através dele, outras inteligências atuam sobre a nossa. Olha aqui, geradores
específicos de pensamento. Esses geradores específicos de pensamento é toda a influência que a gente recebe no dia a dia. Seja um livro, seja um filme, seja uma música, seja uma arte, seja uma conversação, seja um bate-papo, seja uma influência, seja um processo obsessivo, seja a atuação de um mentor. Vão ser, então, geradores específicos de pensamento, do qual, lembra que pensamento é substância, nós estudamos aqui, do qual nós vamos fazer reações químicas de afinidade com aquele pensamento, que é o nosso produto interior, que faz afinidade com aquele tipo de pensamento, e de reação adversa, quando o pensamento não é o conteúdo que a gente busca. E isso pode ser tanto no bem como no mal, né? Um livro, um laço afetivo, uma reunião, uma palestra são geradores dessa classe. Aquilo que lemos, as pessoas que estimamos, as assembleias que contam conosco e aqueles que ouvimos influenciam decisivamente sobre nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente lê, aquilo que a gente comenta, porque esses são geradores específicos de pensamento. Se é gerador de pensamento, ele é gerador de imagens. E se é gerador de imagens, são geradores de trajetória, porque nós trabalhamos em cima das imagens que nós vamos acumulando e que agem na nossa trajetória. E se essas imagens são construídas em cima das nossas ideias inatas, construídas em cima das nossas preferências, em cima dos nossos instintos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque poucas imagens podem nos levar a fazer atos. Alguns vão precisar de muitas imagens de luta, muitas vezes para ceder em determinado campo. Outros, se aquilo já é a tendência dele, vai ser facílimo. Basta ter o conteúdo e vai agir. E hoje, no nosso mundo, nós ainda temos um elemento que nessa época que Emmanuel escreveu esse livro, não tinha. Ele escreveu isso na década de 50, que é a internet. Hoje nada mais gera mais imagem do que a internet. E logicamente que essas imagens vão ser geradas em conjunto, assimiladas por nós no sentido daquilo que nós gostamos e preferimos. Então nós vamos ter um impulso muito mais rapidamente para poder agir. Então eu falo assim, tem que tomar muito cuidado, porque o raciocínio que eu faço é o raciocínio de uma reação química. Vamos supor que nós precisamos de 10 imagens para formar um ato. E que a partir da oitava imagem, o ato vai ser inapelável, não vai ter mais como reagir ao contrário. Ou seja, você vai fazer o ato. Entendeu como é que fica fácil prever o que a gente vai fazer? Seja individual ou coletivamente. Entendeu como é que é as profecias? Se você vai acumulando imagens, vamos falar, eu preciso de 10 imagens para fazer um ato. Se eu pensei 10 vezes naquela direção, eu vou fazer um ato. Lógico que esse 10 aqui eu estou chutando, só para facilitar o nosso raciocínio. Então, se eu venho lá, juntando imagens, juntei uma imagem, 2 imagens, 3 imagens, como se fossem cartas de baralho. Na 10ª imagem, pá, eu fiz o ato. Mas vamos supor que exista uma lei que a partir da 8ª imagem é irreversível. Você vai fazer o ato que já acumulou 8 imagens, é irreversível a reação química. Entendeu como se faz a profecia? Na hora que você está na 8ª imagem, aquilo já vai ser realizado. Entendeu por que toda a vida se movimenta? Para que quando você agir, haja naquilo que for necessário e não muitas vezes naquilo que você quer. Aquele caso, por exemplo, que eu faço juntando imagem para poder matar ele aqui. Juntei. Quando deu a 8ª imagem, essa reação química vai se tornar irreversível. Aí tem uma série de ações que são feitas que na hora que eu chegar para matar ele, vamos supor que ele não está aqui pronto para morrer de forma violenta. Ele vai agachar e eu vou matar ela lá. Ou seja, eu vou destruir como eu pretendia e queria, mas não destruo quem eu quis, mas quem eu posso. Aí a lei da vida age. Ok? Entendeu? Então agora você imagina, essas 8 imagens para 10, vamos supor que gaste alguns meses. E vamos colocar agora coletivamente, o mundo, o acúmulo de imagem, vamos supor que coletivamente gaste-se uma década, gaste-se um século. Entendeu como fica fácil prever? Porque o acúmulo de imagem, na hora que aquele acúmulo chegou num determinado X, a reação é irreversível, ela vai acontecer. Só vai precisar mais alguns elementos para poder precipitar. Entendeu a profecia? Então a profecia não é violação do livre-arbítrio. É o estudo da inclinação pré-existente. E o acúmulo dessa inclinação através do tempo. Ok?
Se a pessoa... Fala o nome, Roger. Meu nome é Ellen. Se a pessoa está no 9 já, na iminência, mas de repente ela tem a consciência de que ela não deve fazer aquilo, mas já está nessa irreversibilidade. Não tem jeito. Se você chegou no pedir ajuda, 8º, não tem mais consciência. Mesmo Entendido? se a pessoa toma consciência, já é. Não, ela é antes. Eu não sei se vocês já repararam na vida da gente que parece que tem um tempo em que o pensamento está em choque. A gente tanto recebe influenciação para o bem, como recebe influenciação para aquele desejo que a gente está tendo. Logicamente que eu sempre falo no mal, porque fica mais fácil, porque a gente ainda está na maldade, né? É o mal que predomina no nosso mundo. Mas depois de um certo momento, fica um silêncio. Porque esse momento é o momento da decisão. Se você continuou naquilo, é irreversível. Ele passa a ser como uma bala. Você segura a bala até a bala sair do revólver. Mas no momento que a bala saiu do revólver, a trajetória você não consegue mais alterá-la. E é rápido. Então, quanto mais energia você acumulou na fase de preparação, mais rápido vai ser a consequência da trajetória. Então, pega, por exemplo, uma bala de canhão. Eu consigo segurar até na hora que eu detono ali o canhão. A bala vai sair. Na hora que a bala sair, você não controla mais. E se esse canhão tiver uma velocidade muito rápida, aí que não existe controle. Nós vamos ver que, essa é uma das razões que nós vamos ver aqui na nossa aula, que o pensamento circula com a velocidade superior à da luz. Olha, então na hora que você colocou ele em ação, somou, fez a reação, não existe mais a possibilidade de ser irreversível. Por quê? Porque ele já está em ação. Quando é irreversível é porque você está lá na fase inicial ainda da 6, da 5ª imagem. Lógico, gente, que eu estou falando 10 imagens, mas pode ser 100, pode ser 1000. Eu estou querendo a gente ter um parâmetro para a gente raciocinar. Certo? Então, ainda tem tempo. Então, enquanto está em tempo, a gente tem de trabalhar enquanto está tempo. Então, por exemplo, quando a gente vai socorrer alguém, você tem que estar bem firme. Se ela estiver já num tempo, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes aquilo vai se tornar realidade. Tem de interferir rápido, agir rápido. Por isso que a gente não pode perder a chance de ajudar as pessoas. Não deixar para amanhã, hoje eu estou com preguiça, eu tenho um compromisso, amanhã eu cuido disso. Não, muitas vezes a pessoa está precisando de você naquela hora, porque ela pode mudar ali. Ainda está na fase que é possível fazer mudanças. Por isso que uma palestra, um laço afetivo, uma reunião, ainda pode mudar. Por exemplo, eu gosto de contar um caso que aconteceu conosco, quer dizer, isso aí eu participei, né? Quer dizer, então eu posso dizer, porque foi um dos fatos que aconteceu na minha vida. No início dos anos 70, nós tínhamos uma caravana de passe. E nós íamos dando passe em asilos, que naquela época era asilo, né, na casa de velhinho. Nós íamos dando passe lá no sanatório Eurico Berçanufo. E nós dávamos passe também nas favelas aqui de Goiânia. Pessoas muito doentes, que a gente descobria que a gente ia lá dar passe. Nós passamos o sábado todo dando passe. Fazendo culto e dando passe. E um belo dia, nós fomos dar um passe na casa de uma senhorinha que ela morava assim no fundo da favela. Onde o mato acabava, era aí que ela morava. Era numa casa bem isolada, uma casinha feita de madeirite, e ela estava com câncer de face. Inclusive era uma doença, uma patologia muito difícil. E aí nós íamos lá na casa dessa senhorinha dar o socorro para ela, dentro daquilo que era possível. E um dia nós estamos lá, cuidando e ia iniciar a oração. Aí a nossa amiga que ia fazer a oração, na hora que ela ia começar a oração, entrou uma senhora, sem ter nem porquê, dentro da casa da mulher, e sentou numa cadeira. Nós olhamos assim, a mulher parecia que não fazia muito parte da família, e a mulher ficou com a face congesta, certo? Segurando um copo na mão, mas uma face congesta, assim, toda... Eu até achei estranho a mulher entrar assim. Aí a minha colega olhou para mim assim, eu falei assim, vamos, né? Faz a prece. Aí fez a prece, e na prece a minha colega falou um monte de coisa relacionada com suicídio. Sem ter nem porquê também. Eu olhei assim e falei, ficou doida? Nós que a mulher é câncer, não tem nada a ver com suicídio. E aí, na hora que nós abrimos o evangelho para ler, caiu naquelas lições do suicídio. Aí eu peguei e saquei, tem alguma coisa aqui acontecendo. Fomos para o passe. Na hora que foi para o passe, eu aproveitei e falei, vou dar passe na mulher, vocês dão um passe aí. Eu peguei minha amiga que também tinha pressa lá, porque eu veio estar sintonizada, né? Vamos dar passe nela. Demos um passe.
Quando acabou, oferecemos uma água fluidificada, que a gente colocava aguinha para beber, e demos para ela. Essa mulher começou a chorar. Aí chorou. Eu falei, o que aconteceu com a senhora? Falei, olha, eu afastei, eu moro lá em cima. E eu peguei esse veneno, aí mostrou, não sei se você já viu, BHC. Quem é velho sabe, né? Você nunca viu, né, Ná? Mas quem é velho, na nossa época, BHC matava para dedé o rato, tal. Quem é mais velho, se conhece, né? Corresponde ao chumbinho de hoje. E aí, ela estava com o BHC na mão, o copo. Ela ia suicidar ali naquele mato, porque era mato muito isolado, e ela desceu até o mato para suicidar. E ela falou que de uma hora para outra deu um impulso imenso nela, e ela entrou, sem saber também por que ela tinha feito aquilo. Ela falou, agora você não suicida mais, né? Ou seja, olha bem, ela ainda foi socorrida no momento supremo, ou seja, não tinha acumulado todo o conteúdo. O conteúdo ainda não tinha virado uma trajetória inexorável. A bala dela ainda não tinha saído do revólver, não tinha saído do canhão, não tinha saído uma bala supersônica. Ela ainda tinha um momento de reflexão que a espiritualidade superior agiu. Coincidentemente, entre aspas, nós estávamos naquele momento ali, com um culto, e graças a Deus. Aí nós passamos a visitar, depois ela se tornou amiga, foi fazer parte dos nossos trabalhos sociais. Quer dizer, foi uma pessoa que depois ela fazou parte aí do nosso grupinho. Mas, olha só, num momento desse, numa ação dessa, ela foi salva ali naquele momento. Então, quando você vê o salvamento, é porque não aconteceu a reação química completa. Agora, quando a reação química da substância mental ocorreu, ela é irreversível, como é uma reação de produtos químicos. É reversível até um determinado ponto e depois não é mais. Ok? Pai. Sim. Pergunta da internet. Só um instantinho, deixa só... Tem uma pergunta aqui de Goiânia. Fala o nome sempre, porque o pessoal que está na internet... Perfeito. Não estamos ouvindo a pergunta, tá? Não está ouvindo? Não, nada. Bom. O microfone deve estar desligado. Ei, fala. Está ouvindo? Não. Está escutando, Estevão? Sim, agora sim. Maurício, isso aí explica aquela diferença de tratamento do Cristo em relação a Judas e em relação a Pedro. Exatamente. Se você pegar em relação a Judas, nós vamos ver isso categoricamente. Jesus vai falando para Judas, cuidado com sua bolsa. Na hora que Judas reclama porque Marta lavou o cabelo dele lá, ele vai lá e Maria, né, lavou o cabelo dele, ele vai lá e fala, Judas, que isso, pobre você sempre terá, mas eu nunca estarei aqui sempre contigo. Então, quer dizer, ele sempre vai falando. Mas na hora que chega num ponto que ele já está ali naquilo que ficou conhecido como Santa Ceia, né? Na hora que ele está reunido ali na Páscoa, ele vê que ele molha o pão e fala, o que você tiver de fazer, faça. Não tinha. Por quê? Porque ele já estava totalmente direcionado. E só o ato de realizar e ele acordar, quer dizer, a batida, a dor, o sofrimento, é que ia acordar ele como realmente acordou, né? Quer dizer... Já Pedro, o que aconteceu? Ele advertiu Pedro. Pedro assimilou a advertência. Tá claro? E na hora que aconteceu, Pedro falou, poxa, eu errei. E o Pedro ainda teve força para voltar. Ou seja, não tinha acumulado todo o processo naquela direção. E no corte da orelha é a diferenciação, né? Enquanto que Pedro está no processo de construção ainda da força indo para a inteligência, o Cristo está na plena bondade. Então, são dois biotipos. O Baldi faz um estudo sobre isso no livro Princípios de uma Nova Ética. Ele mostra que Pedro ainda estava na fase do mundo, onde ele vai agir com a justiça do mundo e com a força do mundo dentro da visão dele, enquanto o Cristo já está em fase oposta. Ele está mostrando dois personagens diferentes dentro da mesma situação. Pois não, a pergunta? Essa explicação das profecias serve para os videntes dos passados que previam o futuro que eles não conheciam? Sem dúvida. Por quê? Porque em relação
aos nossos pensamentos, esses pensamentos vão sendo acumulados dentro do campo da nossa aura. Em relação à Terra, vai acumulando dentro do campo áurico da Terra. Então, qualquer vidente que consiga, através da ação mediúnica ou da sua própria ação, entrar em contato com esse registro, ele vai ver determinados processos. É por essa razão que você, por exemplo, já viu essas retrospectivas de final de ano? Pega várias retrospectivas dessa e coloca em série. E você vendo. Você só não vai relatar coisas horríveis? Entendeu? Porque os livros que falam sobre profecia têm cores muito vivas. Imagina você pegando a retrospectiva do ano de 2010, 2011, 2012 junto. Olhar e descrever. Enchente para tudo quanto é lado, morte, isso, não é? Pega, vê. Então o que você vai fazer? Você vai pegar determinados fatos que vão ter determinados espaços entre eles e relatar junto. Por isso que os livros de profecia são muito carregados de imagens e carregados de emoção. E você fala, poxa, mas isso aqui aconteceu dentro de um processo de adaptação. Mas você imagina você vendo essas imagens uma atrás da outra e vendo imagens que estão no futuro. Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência pessoal na década de 70. Eu vi um iPad no plano espiritual. Agora você imagina você em 70 te explicar o que era o iPad? A única coisa que eu falava era o seguinte, é uma televisãozinha, não é uma televisãozona, é uma televisãozinha. E na hora que você olha na televisãozinha, a cor é verde. Todo mundo fala, verde? É, e eu ainda falava assim, ainda tem uma coisa, você não vê a imagem assim não, a gente vê em profundidade. E esse iPad não vê na Terra ainda, você vai ver em 3D. Então ele fala assim, eu falava assim, eu vejo em profundidade, a imagem fica como se tivesse a visão, não, ela não é superficial, ela é profunda, você vê o que está atrás em perspectiva. E não falava assim, e como é que é esse aparelho? É um negocinho desse tamanhozinho assim, ó. Ah, isso eu vi em 70. Olha a dificuldade que eu tive. Imagina que esse televisãozão Telefunken. Aí, mais uma vez, BHC e Telefunken. Vai ser o conteúdo dessa aula. Imagina a época que eu estou vindo. Telefunken, que era um monstro. Era uma televisão imensa. Você está entendendo? Você põe ela na sala e só cabia ela e você fora da sala. Para poder... e você ainda tinha que deixar ela lá e você não cabia. E outra, né? Naquela época, os vizinhos também assistiam na sua casa, os meninos da rua. Não era assim, não. Pobreza assistindo na casa dos outros, porque a gente não tinha televisão. Então, o que acontecia? Aquilo era monstruoso. Então, você falar que existia uma televisão assim pequenininha, fininha, era uma dificuldade. Então, você imagina o cara vendo como aconteceu com o Nostradamus, vendo 500 mil anos na frente, 5 séculos na frente, vendo tecnologias que jamais eram na época dele percebida. Você já imaginou o que significa isso? Então, junta isso. Por isso que a gente tem que saber ler a profecia dentro de um contexto onde você vai separar um pouco as imagens. É igualzinho fala aí dos Maia, né? O mundo vai acabar dia 21. Mas se o cara viu até dia 21? O cara só conseguiu ver até aquele limite. O horizonte dele foi aquele. Então é a data que vai acabar? Oh, meu Deus do céu. Certo? E se alguém acredita que vai acabar dia 21 e tiver dinheiro, por favor, doe para mim, que eu... Já que não vai valer mesmo, pode deixar que eu sei o que eu vou fazer dele. Próximo slide. Nossa mente guarda consigo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã, assim como a previde minúscula encerra potencialmente a planta produtiva em que se transformará no futuro. É exatamente isso que eu acabei de falar aqui, né, no início da nossa aula. Quer dizer, todo o nosso conteúdo já está ali. Então, quando você pega seu filho, meu filho está me dando o maior problema. Não, ele já vem com esse problema. Ele não está te dando o maior problema. Está nascendo aquilo que ele já traz.
Agora você que vai ter de auxiliá-lo a poder mudar essa trajetória. Mas é ele que tem de querer. Aí não adianta você falar assim, meu filho era tão bonzinho, tão bonitinho. Né? Não. Porque é o conteúdo que está nele. Ele surgiu, agora ele precisa de reeducação. Ajudá-lo nesse processo. Mas vai predominar. Não adianta você querer fugir com ele, fingir que não existe. Vai estar lá. E é aí que vai pedir o processo de educação e de cooperação. Para ser possível a mudança de imagens e de conteúdo. Porque já está aqui como uma semente. Então, se nós não queremos sofrimentos para o futuro, não vamos anexar imagens que vão gerar distúrbios e desarmonia na presente vida. Aquilo que já passou, nós não temos como, a trajetória já está feita. Nós vamos ter só de recolher, né? Só de sofrer o efeito. Mas aquilo que não virou causa, nós podemos trabalhar nessa vida agora. Daí o que o Baldi fala é viver com inteligência. Eu não preciso gerar causas no futuro, causas que vão me provocar efeitos difíceis no futuro. Agora, principalmente o pessoal mais novo, né, o pessoal do Telefone do BHC, está perto de morrer. Quer dizer, o que fez está feito. Falta muito pouco tempo para ajustar. Né? Agora, quem é mais novo, né, quem está aí na fase do videogame, certo? Está aí na fase do Wii, o quê? Como é que é o nome do troço? Wii. Quem está na fase do Wii, certo? Que eu nem sabia que existia. Então, o que acontece? Quem está nessa fase ainda tem muito tempo de mudar a trajetória. E construir uma vida futura muito melhor do que a vida presente. É só não gerar causas de desarmonia para não ter desarmonia no futuro. E corrigir as tendências desarmônicas que estão na alma. Pega quais são as tendências desarmônicas, assim, eu com 5 imagens já estou roubando. Olha, então vamos trabalhar essa questão aí do roubo. Né? Tem um que não precisa de uma imagem só, já está pulando o muro do vizinho para conseguir conquistar a moeda do vizinho. Então, toma cuidado. Nessa área onde você vai precisar de ter força para poder trabalhar. Toma cuidado. Enquanto isso, não gera imagens e não gera conteúdos desarmônicos para o futuro. Porque aí no futuro a sua vida vai ser cada vez mais leve. Psicamente mais leve, consequentemente com maior potencial de você trabalhar as outras ferramentas que você ainda não autodescobriu em você. Ok? 5 minutos aí. Estevam, tem alguma pergunta? Sim, temos. Vamos lá. Dentro daquela pergunta sobre as profecias, a pessoa manda a pergunta no seguinte sentido: e as imagens vistas em sonho que se realizam? Como interpretar? O que entender disto? As imagens do sonho, em sua maioria, são imagens de fundo psicológico. Dificilmente nós vamos ter imagens de sonhos espirituais. É a questão da velocidade do pensamento. André Luiz chama isso a barreira vibratória. Para que você tenha sonhos espirituais, e nós temos sonhos espirituais, ou seja, vivências espirituais toda noite, mas para que você guarde em forma de sonho, certo? Há de se quebrar uma barreira vibratória muito grande. Então, geralmente, o que a gente guarda e grava são os sonhos psicológicos. 90% dos nossos sonhos são psicológicos. Essas imagens psicológicas trazem conteúdos nossos que estão precisando ser trabalhados, ou mostra a forma de trabalhar, ou mostra o erro que a gente está cometendo em trabalhando com aquelas imagens. Então, o sonho é um orientador. O sonho é um processo de orientação pessoal. E sempre por base psicológica. Mesmo que você tenha tido várias vivências espirituais, no final, na hora que você guardar isso em forma de sonho, você não vai guardar as vivências. Você vai guardar trechos dessas vivências dentro de um campo psicológico. Por causa da barreira das vibrações, que é a velocidade do pensamento e a diferença de velocidade entre o plano físico e o plano espiritual e essa barreira. Então, é difícil a gente guardar sonhos espirituais. Agora, os sonhos que acontecem, nós já explicamos aqui. Por quê? Na verdade, dentro daquela explicação que nós já demos aqui de desaparecer e aparecer, nós aprendemos que nós estamos oniscientes em todos os lugares. E que o nosso inconsciente tem consciência. Nós é que não temos percepção.
Lembra que nós explicamos aqui? Então, determinados fatos que nós estaremos envolvidos, nós vamos sonhar. Eu sou da opinião, e isso é experiência pessoal, porque eu tenho caderno de sonho desde os 19 anos, desde a época lá do Telefunken, em VHC, eu já tenho caderno de sonho da época do Telefunken. Então, o que acontece? Quando eu olho hoje para trás, e muitas vezes eu vou lá e vejo esses cadernos, e dou uma lida nesses cadernos, muito das coisas que aconteceram na minha vida já estavam lá. Então, é essa sensação que a gente tem, que fala assim, meu Deus, aconteceu uma determinada coisa comigo, eu não sei de onde eu tirei força para conseguir superar isso. Não tem isso? Muitas vezes você já viveu ela de forma virtual. Então eu costumo dizer que, na verdade, os sonhos trazem também, além dos processos psicológicos, vivências virtuais das vivências reais que nós vamos ter. E essas vivências virtuais nos preparam para a real. Ok? Então o sonho também traz esse processo. A melhor definição de sonho que eu conheço é do Edgar Cayce. Ele fala que os sonhos é aviso de Deus para o dia de amanhã. Então é muito bacana essa visão. Ou seja, os sonhos como vivências espirituais, se você guardar uma vivência espiritual é rara. Os sonhos, em quase totalidade, eles são sonhos psicológicos, que falam sobre o nosso mundo íntimo, da maneira que a gente está agindo, se está correto, se está errado, o que a gente tem de atender, o que a gente está precisando tomar conhecimento, o que está precisando ser corrigido, revelando determinados conteúdos que a gente ainda não tem na consciência de maneira clara, e nos prepara para o dia de amanhã. Então você vai sonhar com os acontecimentos que vão realmente. Existe uma vivência virtual, principalmente das nossas provas. Porque as provas, elas já estão pré-escritas. Não tem o desenho completo. Mas as provas já estão lá, porque elas são resultados de efeitos de causas reencarnatórias. Ora, então elas já estão pré-escritas. Como elas vão ser, carregadas de maior dor, menos dor, com maior terror, com menos terror, com a sua reação melhor, a sua reação pior, vai depender do que você vai pintar na hora. Mas elas já estão ali. Então, muitas vezes, elas aparecem no sonho, nos prevenindo, nos preparando para os grandes processos de desafio da alma diante de situações bem difíceis. Pode fazer. Fala o nome. Marley de Goiânia. Maurício, quando a pessoa, por exemplo, passa por um processo de endoscopia, e aí ele tem aquela reação pós, o que está agindo? É porque às vezes ele não lembra nada, apagou, mas ele teve atitudes que depois as pessoas contam, né? Você fez isso, você fez aquilo. Mas você fala assim porque tomou anestesia, alguma coisa assim? O que está agindo? Se ela está inconsciente, é o espírito que está falando? Não precisamos chegar a tanto. Não, porque, olha, a anestesia, seja ela qual for, ela atua sobre o duplo etéreo. Então ela separa o duplo etéreo, seja local ou seja geral. A separação do duplo etéreo dá uma maior sensibilidade à nossa mente. Então você pode ter uma percepção maior ou pode, naquele momento, expressar determinados conteúdos que estão reprimidos. Certo? Lembra que pensamento é substância. Não é tão densificável, mas sofre influência das substâncias orgânicas e sofre influência das substâncias como medicamento. Ok? É por isso que as pessoas acham que tudo depende do cérebro. Não é, porque o pensamento também é substância. Se ele é substância, ele vai sofrer ação de substâncias, sejam substâncias químicas, sejam substâncias, por exemplo, homeopáticas, fitoterápicas, que também vão atuar sobre o nosso pensamento. Pensamento é substância. Por isso que a pessoa acha que dá um remédio, vai lá, altera determinada área ou atua sobre determinada área cerebral, acha que todo o conteúdo do ser está dentro do cérebro. Não. O cérebro é apenas a ponte entre a personalidade e a mente. É apenas a caixa registradora, não é a totalidade do ser. Por quê? Porque o pensamento é a substância. Então, quando eu dou um remédio homeopático, por exemplo, eu estou querendo uma substância que age sobre o pensamento. Entendeu? Quanto mais evoluído, mais sutil o seu pensamento. Quanto menos evolutivo, mais denso ele é. Então, no futuro, assim como a gente tira sangue, tira plasma, tira células
do sangue, amanhã também nós vamos estudar o pensamento como substância. Coisa mensurável. Lembra que a Amanda falou? Substância, coisa mensurável. Vai, lógico. E tem uns aparelhinhos que... já vi muita reunião mediúnica. O espírito chega e coloca um determinado aparelhinho. Aí você sente, por exemplo, a presença do Dr. Bezerra de Menezes. E aquela vibração invade, como se de cor. Uma vez eu vi um aparelhinho, colocaram ali, eu comecei a sentir a presença do Dr. Bezerra, e aquela vibração invadiu numa cor azulada. Ou seja, é como se fosse uma transfusão de sangue. Quanto mais evoluído, você imagina quanta coisa pode ser feita. Ok? Só um instantinho. Ah! Pergunta segredo, vai aqui você primeiro. Darlô. Maurício, você sonha e o inconsciente diz para o consciente o que ele está errado. Muito bem. Mas o consciente não entende aquilo porque o inconsciente manda o sonho através de símbolos. E quando você não entende a mensagem, ela vai transformar aquele problema do consciente, aquele trajeto futuro, ele vai transformar ou não? Vai. O sonho sempre transforma. Sempre transforma. Porque a mensagem dele é simbólica, mas atua no campo do sentimento. Ah, então eu posso ficar tranquilo. Então. Sempre, vai. Mesmo, Sempre que eu não, agora, mesmo que eu não traduza o sonho, ele vai... Agora, quanto mais você for consciente através do estudo do seu sonho, melhor aproveitamento você vai ter. Isso que eu queria saber. Isso. Então tá Quer dizer, o certo. maior aproveitamento. Então tá bom. Tá claro? O pesadelo, o que é o pesadelo? O pesadelo nada mais é do que o sonho que já repetiu várias vezes e você não realizou. Aí ele vai repetindo a imagem, e a imagem vai ficando cada vez mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, até que ela explode e você fala, meu Deus, certo? E vai explodir em forma de pesadelo. Quer dizer, aquele 10º recado que você não ouviu. Aí a imagem fica muito forte. Fala, meu amor. É Clarice. Vamos lá, Clarice vai fazer uma pergunta. Quando eu estou trabalhando mediunicamente, o que sai? O que Não sai mexe. de dentro do meu ouvido? É tipo um vento, alguma coisa assim que puxa, que mexe? Não, geralmente de ouvido e de orifício sai ectoplasma. Porque eu pensei assim, deve ser limpeza nos pensamentos. Alguma coisa. Ó, né? os orifícios naturais nossos saem ectoplasma. Mas Ectoplasma é um dos fluidos que forma o dupletério. É muito. Ectoplasma. Do nariz. Isso, nariz, boca, ânus. Também, né? Vai. Ellen, eu já ouvi falar também Oi. que... Tem um livro chamado Materializações Luminosas. Você compra ele que você vai ver lá fotografias do fluido ectoplasma saindo de vários locais. Ó. Eu já ouvi falar também assim, quanto maior a luz, maior a sombra. Quanto maior a luz, maior a sombra. Que é já isso? ouviu falar isso, não? O que eu tô perguntando é assim, porque se você amplia muito a consciência, você acessa mais, mas também você acessa mais o negativo, também amplia. Sim, mas também você vai acertar o negativo que é seu, então você vai colocar luz onde é sombra. Eu falei Quanto porque... maior a luz, maior a descoberta da sombra e maior a iluminação você vai ter. Não é o sentido contrário. Não é a sombra que gera porque luz. às vezes a sombra também vem muito arrebentando. Né? Não é muito, ela já está lá dentro. Tomar consciência da sombra não quer dizer que ela vai vir arrebentando. Pelo contrário, ela arrebentava e você não sabia. Agora, se você tomou consciência, você tem uma maneira como trabalhá-la. A consciência não cria sombra, ela ilumina. Você acessa a sombra. Acessa. Né? E Acessar assusta, a sombra né? significa trabalhar. Assusta. Agora você imagina ela agindo na ignorância. Você estava ignorante dela. É a mesma coisa você pensar assim, ó, você tem um animal dentro de casa e que você não sabe como ele reage, nem como ele ataca, nem que hora que ele faz e nem que jeito que ele faz. Aí se você tomar consciência agora, a hora que ela ataca, do jeito que ela ataca, a forma que ataca, a maneira que age, vai ser pior ou vai ser melhor? Mas você descobre quando ele ataca, né? Vai, não, pois é, vai descobrir nesse sentido. Agora, só que ataque você não tinha consciência. Agora, se você passa a conhecer o ataque dele, a maneira, a forma, o dia, a hora, você vai ser muito melhor você se prevenir.
É conviver com a sombra, então, né? Porque Lógico. você vê a Não sombra tem que você como, não não tem enxergava jeito. antes, você assusta, né? Sombra é para conviver. Sombra é igual obsessor, tem de andar com você. Próximo slide. Essa imagem aqui é muito boa, olha aqui. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos. Só que não é o seu pensamento que vai e volta. É o seu pensamento que vai e todo pensamento de encarnado e desencarnado semelhante ao seu se soma a ele. É a lei que eu falei aqui no início do curso. Aquele que tem, mais lhe dará. Então eu emito um pensamento. Olha, quando fala assim, ó, a velocidade da luz. Pensa, a velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, significa o seguinte. Um raio nessa velocidade dá 7 voltas na Terra. Pronto, fica facinho da gente pensar. Então agora, você pensou aí, já deu 7 voltas e voltou em você. Só que agora é o seguinte, entendeu agora por que a trajetória é uma coisa complicada? Porque a velocidade do projeto é imensa. Entendeu? Porque essa teoria, você fala assim, não, eu tenho como evitar, não tem. Você torna refém da trajetória. Pela velocidade. Pensamento é uma velocidade muito grande. Então, na hora que você emite, você começa a somar. Então, pensa um bumerangue, que na hora que você jogou ele, tudo aquilo que sintoniza com o bumerangue, você vai somando. E volta. Se você emitir um bumerangue desse tamanho, ele volta imenso. Entendeu? Porque a pessoa vai tendo um circuito que ela vai se satisfazendo no campo do pensamento. Que na hora que ela emite, vai voltar com uma carga muito maior do que ela emitiu. Aí ela assimila e emite de novo. Muito maior. Entendeu? Porque, invariavelmente, daqui a pouco ela comete aquele ato. E na hora que ela fez o ato, aí é pior. Porque agora ela tem a imagem, ela tem o ato, ela tem a somatória do pensamento e ela tem aquele fator concretizado. Então ela vai repetir de novo. Por isso que nenhum crime é um crime só. Agora, para o bem também é a mesma coisa. Você jogou lá para o bem, vai voltar sobre você com um bem assimilado e dobrado, que vai te levar a fazer o bem, que vai te levar... Então é o mesmo processo. Sendo que o bem é maior, porque é a força da vida, né? Da verdadeira vida é o bem. Então você vê aqui como é que pensar é um ato difícil. E a gente não tem nenhum cuidado com isso, né? Próximo slide. Recordemos ainda o pensamento atuando a feição de ondas com velocidade muito superior à da luz e lembremos-nos de que toda a mente é digno gerador de força criativa. Ou seja, essa força que vai movimentar a vida. Onde vai explodir essa força do pensamento? Na tela da imaginação. É por isso que André Luiz tem uma frase que eu já repeti aqui várias vezes, mas que é bom repetir. Ele fala assim: nunca pense no mal. Se você não conseguir, nunca fale. Se você não conseguir, não repita. Se você não conseguir, nunca faça. Se você fizer, caia, mas caia para frente, porque dessa forma tereis ganhos alguns centímetros. E ele tem outra fase dele também que é muito interessante. O mal não merece comentário em tempo algum. Então não vamos entrar nesse jogo. O karma é só ação, ele não é gerado pelo pensamento. O karma é tudo. É pensamento, vontade, sentimento e ação. Quando você não chegou na ação, esse conteúdo vai estar só nas imagens como inclinações e tendências. Agora, quando você chegar na ação, ele vai vir como uma tendência irresistível. Entendeu? Então aquela pessoa, por exemplo, que constrói uma vida.
Né? Roubo, e depois eu falo, esta conta não é minha. Essa conta lá do exterior não é minha. Morro. Olha, ele construiu essa personalidade com esse conteúdo, não tem jeito, ele vai passar de novo pelos processos. Só que amanhã ele vai começar nos processos pequenos, então ele vai ser pego cedo. Aí é cadeia, sofrimento, para corrigir aquele processo. Então lembra que o primeiro convite de Deus é o amor. Agora, quando nós não aceitamos o amor, que é a livre adesão, a dor é consequência dos nossos próprios atos como processo corretivo dentro da nossa própria consciência. É automático. Pai? Oba! Temos uma pergunta da TV Web. Pois não. Pergunta feita pelo Humberto Moreira, dentro da linha do pensamento, tá? Ele é uma constatação que ele gostaria da opinião. Dentro dessa linha do pensamento, daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza e, quando estacionárias na viciação na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas e intensificadas pelos elementos que com elas se harmoniza, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nos detemos irrefletidamente, convertendo-nos a alma num mundo fechado em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pelas sugestões daqueles que se ajustam ao nosso modo de ser, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Sem dúvida. É por isso que o Baldi fala e escreveu um livro só sobre isso, chama A Descida dos Ideais. Que ele mostra que o homem que vive no subconsciente se alimenta apenas de dois sentidos, fome e sexo. E está satisfeito a fome, está satisfeito o sexo, acabou, ele não tem mais horizonte nenhum. O homem do segundo padrão, que é o homem do mundo, ele se alimenta do poder, se alimenta da riqueza, se alimenta do movimento do mundo, se alimenta de fazer coisas, se alimenta no sentido de tomar forma no mundo e atuar nesse mundo. E o homem que está um pouco mais elevado no processo evolutivo, o que vai movimentar ele não é nada disso, é o ideal. Então o ideal é a força propulsora do nosso processo de transformação evolutiva. O ideal entendido aqui, o ideal, qualquer ideal, como o Humberto falou, de qualquer ideal em direção ao bem. Então o ideal é a força que vai alimentar o ser já no estágio que ele começa a sair da segunda fase para a terceira fase, onde vai nascer a intuição. Lógico que o ideal desce para todos, mas cada um faz a adaptação que quer. Vai lá, pega, torce, você pega o ideal, ele chegou para todo mundo. Aí em determinada época, na Idade Média, nós torcemos tanto ideal que a igreja chegava a bem dizer e abençoar as armas que ia lutar contra os árabes. Certo? E aí, olha bem, a bênção de arma para matar. E isso foi aceito pela sociedade da época. Por quê? Porque a distorção do ideal. Agora, ele pode ser distorcido, ele vai nascer de qualquer forma distorcido, mas para as almas que estão à frente, o ideal é a força propulsora. Então você vê o Francisco de Assis, o ideal da fraternidade. Quer dizer, foi o ideal que ele viveu com toda a sua pureza. Assim, os grandes seres, o ideal da caridade, São Vicente de Paulo, né? O ideal da mediunidade e da educação, Euripides Barçanufo. Então você vê, a pessoa entrega-se tudo, como aconteceu com o Baldi, o ideal de ensinar, né, de educar a todos nós. Foi lá e dedicou a vida toda a uma obra, a escrever. O Chico, você vê que não parou em hora nenhuma por causa de dinheiro, disso, daquele problema familiar, nada. Porque o que movimentava era o ideal de esclarecer. Quer dizer, hoje, nós que estamos buscando esclarecimento, somos filhos dessas almas, que nos deram o esclarecimento de graça. Quer dizer, a gente pega de graça, nem sabe o que ele passou para poder ter escrito aquilo. Né? Mas é o que orienta a nossa vida. Então, essas são as almas e o ideal que tão bem o Humberto descreveu aí. Muito bem, podemos encerrar? Então, semana que vem, nós vamos dar a última aula sobre o pensamento e, consequentemente, a última aula dessa fase do nosso curso e retomamos em março. Presencial e também via TV Ibis. Agora a gente não tem desculpa. Não sei. Eu sei aqui ou lá.
Se trouxer o lanchinho, mande ele via internet. Desmaterializa e manda lá. Muito bem. Pessoal da TV Ibis, muito obrigado. Pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília. Vamos fazer a nossa prece para que a gente possa encerrar. Andrezinho. Brasília, está escutando bem? Ouvindo bem, André. Então vamos preparar para a nossa prece. Mestre amigo Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por toda a misericórdia e todas as bênçãos que o Senhor sempre nos presenteia. Nós te rogamos, Senhor Jesus, ainda mais pela tua inspiração, pelo teu auxílio, na lide difícil, Senhor, que é a vida, que são as escolhas do dia a dia, que são os relacionamentos. Cristo amado, por misericórdia, Senhor, porque nós não podemos pedir justiça. Por misericórdia, que o Senhor esteja sempre conosco. Que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe as nossas iniciativas e também os nossos projetos, Cristo amado. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org